Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 1% da população do mundo sofre com epilepsia. E ela pode se manifestar tanto em homens quanto em mulheres. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Boa tarde, Abiane. Boa tarde. Doutor, quando a gente fala de epilepsia, eu acho que a gente fala também muito de preconceito, né, doutor? Com certeza. E olha como uma doença comum, de 1 a 2% da população tem epilepsia. A grande questão é toda doença que envolve saúde mental, que tira você da consciência, assusta muitas pessoas, né? Então, quem vê alguém tendo crise, né, dá um grito, porque comprime o diafragma, né? A pessoa perde a consciência, ela se debate, então é uma imagem muito forte, né? Mas o que acontece? É como qualquer outra doença, né? O nosso cérebro coordena todo o nosso corpo, ele às vezes trabalha com circuitaria elétrica, por isso que a gente chama eletroencefalograma, que nem o coração, né? Eletrocardiograma, né? E essa circuitaria elétrica às vezes tem um defeitinho, que pode ser por um tumor, por um AVC ou de nascença mesmo, e isso dá uma descarga elétrica, e aí dá o curto-circuito, por isso que é tão chocante, né? Interessante, doutor. E a gente consegue visualizar em exames esse tipo de coisa, essa diferença, doutor? Consegue. Por exemplo, para você ter ideia, durante o dia, nosso cérebro ele modifica. O eletroencefalograma, ele observa. Então, tem ondas quando você dorme, quando você está mais cansado, quando você está mais ativo, quando você sonha, né? No caso de quem tem epilepsia, ele tem um foco. Antigamente, até o pessoal falava, fulano tem foco. É justamente isso. Tem um local que o cérebro tem uma desorganização. E é ali que predispõe no momento que ele tem crise. E existem tipos, doutor, de epilepsia? Existem sim. Tem a epilepsia que chama parcial. Parcial por quê? Porque ela começa num lugar e fica ali numa região. E tem a generalizada, que é quando a pessoa perde toda a consciência, que é esse tipo clássico, né? Que a gente chama tônico, clônico, generalizado. A pessoa se bate, cai. Na parcial, não. Às vezes ela tem um apagão e podia estar conversando com você e dar uma parada. Daqui a pouco continua, então às vezes as pessoas nem percebem. Nossa, doutor, essa coisa de atenção, às vezes as pessoas falam lá, fulano foi pra Nárnia e voltou. É isso mesmo. Às vezes pode ter uma epilepsia. Pode ser. É mais comum em criança, né? Mas normalmente a família não, tem alguma coisa estranha. Existem pessoas, por exemplo, a gente já falou até uma vez do TDAH, que é diferente, a pessoa não consegue concentrar. Então, às vezes está em outro mundo, mas é porque está pensando em outra coisa, é um pouquinho diferente. Mas geralmente essa pessoa no final, ela concorda com alguma coisa do meio que você falou, então você consegue entender, A né? outra, ela fica perdida mesmo, porque é como se ela tivesse sumido e voltado. Um apagão. Um apagão. A gente tem duas imagens aqui, Perfeito. doutor, que acho que mostra essa diferença. Coloca pra gente, dedo cérebro, uma generalizada. É isso, né, doutor? É isso mesmo, tá vendo? A focal, então, vai depender, eles botaram ali na região temporal. A gente tem aqui nosso cérebro, cada local tem uma função. Então, se for na área motora, às vezes a pessoa só perde o controle do braço. O braço começa a tremer. Se for uma região, como mostra ali, às vezes, uma região temporal, às vezes a pessoa tem uma sensação ruim. Algo estranho está acontecendo, né? Tem até pacientes que têm gargalhada, porque é uma área responsável pelas emoções, então ela sente uma emoção muito forte. Então, a depender de onde foi, sintoma diferente. Na generalizada, não. Porque como ela generaliza, a pessoa perde o controle do corpo e acaba desmaiando, se debatendo, tudo isso. Existe uma causa, doutor? Por exemplo, o senhor falou que às vezes a pessoa pode nascer com epilepsia. Perfeito. Mas existe assim, os pais tiveram alguma doença, de repente... Existe isso, doutor? Existe sim. A gente chama bimodal, né? Bimodal porque no período da infância é muito comum, às vezes fatores genéticos, o pai teve, a mãe teve, então isso pode transferir. É no momento do neurodesenvolvimento mesmo do cérebro, né? E na fase da adulta, depois de 60 anos, que aí vem mais o AVC, um tumor pode dar, algumas alterações da população com mais idade. Interessante, porque às vezes a gente acha que é só, por exemplo, desde criança tem epilepsia. Não, depois dos 60 posso ter, dependendo se tiver um AVC, um tumor. Perfeito, Pode ser primária, assim, sem nenhuma outra causa, pode na população adulta, mas a gente fica muito mais atento, porque é estranho. O mais comum é aquela pessoa que teve desde a infância e aí toma um remédio, né? Quando surge na população adulta, a gente tem que fazer toda a investigação. Será que é um tumor? Será que tem... Mas outras doenças, vou dar exemplo para você. Por exemplo, uso de droga pode dar uma crise. Não é epilepsia, mas é uma crise isolada, né? O açúcar caiu muito, né? Ou subiu muito, também pode dar. Alterações de eletrólito também pode dar. Desidratação. Então, você percebe que é muito fator, pode dar crise isolada. Mas a epilepsia que se repete são mais doenças focais no cérebro. O estresse seria uma crise isolada, doutor? Isso. O que acontece? Tem um fator muito confundidor. Quem não conhece alguém que quando briga desmaia, ou quando briga dá uma crise, né? Aí é diferente, são ordens de transtorno mental. Na hora que a gente fala de epilepsia, tem que ter um foco. Então, a gente faz o eletroencefalograma, a ressonância, a gente consegue identificar algo no cérebro. Os transtornos mentais, você faz o exame e tá normal. E às vezes é difícil, tem até o exame que chama vídeo EEG, que você faz, bota uma câmera, bota o eletro e tenta estimular a pessoa até essa crise, pra gente observar.
Que interessante. Doutora, eu cheguei a ler alguma vez sobre menstruação. Existe algum problema também na mulher quando ela está menstruada ou quando acontece, de repente, da mulher ser uma pessoa que menstrua muito ou não, doutor? Pode acontecer. Mulher é um indivíduo diferente, né? Quando a gente compara com, porque vocês têm muita modificação hormonal. Então, por exemplo, né, que tem TPM, né? Sabe que o estresse acontece. Então, o estresse pode ser um gatilho, né? A mulher, às vezes, que tem uma menstruação muito forte, pode ter uma anemia. Anemia também é um gatilho. Então, você percebe que a mulher, por causa do ciclo menstrual, ela tem uma série de alterações. E geralmente, quando acontece a crise, doutor, ela dura quanto tempo? Isso, geralmente, esse é um aspecto muito importante, porque quem vê acha que a pessoa vai morrer, né? Porque é algo muito forte, né? Mas na maioria das vezes vai durar um minuto e pouco, e depois a pessoa melhora. Por isso que é muito importante o seguinte, na epilepsia é aquela doença que a gente fala assim, não inventa moda. Como assim não inventa moda? É evitar com que a pessoa se debata, então colocar ela no local seguro, né? Pedir ajuda, claro, né? Colocar ela de lado para saliva, porque começa a salivar um pouquinho mais. Observar ela também e normalmente isso vai passar. Então não inventa de botar nada da boca, botar dedo, botar pano, botar nada, porque você pode quebrar o dente da pessoa, você pode machucar. Saber também que não pega, tem muito preconceito. As pessoas falam, se encostar na barba, mas antigamente falava isso. Não existe isso, né? Então é uma doença que você observa. Claro que existem casos raríssimos, que vão da ordem de 5%, que às vezes a pessoa vai tendo uma crise atrás da outra, e aí é uma urgência médica mesmo. Tem que dar medicação, tudo isso para a crise cessar logo. Nossa, antes da gente falar de complicações, já tem perguntinha, né, Léo? Vamos lá. Temos perguntinha para o doutor, lógico, grande doutor. Ana Júlia Gonçalves, de São José dos Campos. Boa tarde, Santa Receita. A convulsão pode levar à epilepsia? Doutor, eu tenho também uma minha, na verdade não é uma pergunta, é uma pergunta também, mas um comentário. O filme O Coringa, ele tem essa síndrome, né? Que ele é colocado à pressão ou algum medo e ele gargalha demais, ele não para de gargalhar. E ele anda com um aviso explicando isso. Isso também é comum para quem tem esse tipo de doença? Isso, perfeito. O que acontece? Na diferença entre convulsão é o momento. A epilepsia é a doença. Então, é possível que alguém tenha uma convulsão isolada e não tenha epilepsia, mas quando isso se repete, várias convulsões, ela tem epilepsia. Convulsão é quando tem movimento muscular, aquele que perde a consciência e debate. E a epilepsia não, tem várias formas, como a gente mostrou, tem parcial, então pode ser que uma pessoa tenha epilepsia sem nunca ter tido convulsão, só tem um quadro parcial. E o Léo deu um exemplo bem interessante no Coringa, que gerou uma série de debates na época, né? Porque o que é que acontece? Quando tem crise, tem uma alteração da consciência. Então, só pelo filme não dá para ter certeza absoluta, mas existem alguns transtornos psiquiátricos que parece que no caso do filme, o que quis colocar, que realmente a pessoa às vezes tem gargalhadas, ela tem crises, tiques, outros, né? Então, a gente já falou até uma vez aqui, de La Torre, que a paciente às vezes dá palavrão, né? Então, tá mais nessa característica do que de uma crise. Mas poder, né? Pode, Léo. Pode acontecer. A gente chama de crise gelástica, que é assim, uma crise assustadora. Eu tive um paciente recente que a família achava que era algo espiritual. Porque é estranho, né, quando você vê alguém gargalhando sem motivo, e a família ficava bem assustada. Eu falo assim, ó, nosso corpo ele tem uma forma de funcionamento. Quando alguém infarta, ninguém fica dizendo que é algo espiritual, né? O cérebro também acontece doença. E quando você tem uma doença no cérebro, você tem uma alteração do comportamento. E a gente, como médico, ou neuro, ou psiquiatra, vai justamente fazer essa avaliação. E, doutor, é interessante isso, né? Que o Léo até falou que ele andava com uma plaquinha. É interessante a pessoa que tem epilepsia, de repente, andar com algo que fala se tenho, sei lá, alguma coisa, porque às vezes as pessoas podem assustar, porque essas crises podem dar, sei lá, no metrô, pode dar, ela dirigindo, pode acontecer também, doutor? Isso. No caso da direção, tem lei, né? A lei fala que a pessoa tem que estar com mais de um ano sem crise para poder voltar a dirigir, então não é proibitivo quem tem epilepsia, né? Mas normalmente a Biane é uma doença com muito preconceito. Então tem pacientes adolescentes que escondem, aí às vezes tem na frente do namorado, fica constrangido, então é uma coisa muito pessoal. Então, doença é a privacidade do paciente. A maioria dos pacientes fala assim, Júlio, falo no trabalho. Eu falo, depende da sua relação, porque eles ficam com medo de, às vezes, falar. A gente sabe que isso é crime, mas, às vezes, a pessoa pode perder o emprego, né? Então, eu falo todo paciente, é sua privacidade. Você escolhe se você fala ou se não fala, né? E, normalmente, por mais que as pessoas achem que não, quem tem epilepsia tem vida normal. Se você que for curioso, bote no Google, famosos com epilepsia, você vai se assustar. São atores, são pessoas, escritores, são políticos, né? Então, a epilepsia não muda o QI, não altera nada para você ter uma vida normal. Interessante. Tem mais perguntinha de Vamos WhatsApp? Lá. Mais perguntinha. Tatiane, de Cajuru, São Paulo. Boa tarde, minha filha tem epilepsia há 15 anos. No eletro da epilepsia focal, mas na tomografia não consta nada.
Por que isso acontece? Obrigado, Tatiane. Excelente pergunta. Seu público está especialista, bom, viu? Legal. O que é que acontece? A ressonância e a tomografia são exames de imagem. O eletro é o exame do funcionamento. Então, quando a gente vê uma alteração de imagem, pode ter um tumor, pode ter uma atrofia, pode ter uma cicatriz, mas você pode ter uma ressonância completamente normal, e é muito comum isso, mas o funcionamento do eletro está alterado. Então, eu digo para o paciente o seguinte, a ressonância ela tem um corte, então a alteração é tão pequena que você não vê na ressonância, mas funcionalmente você vê no eletro. Que interessante. Por isso que tem que fazer todos os exames, Com né, doutor? Com certeza. Que Porque podia ser um tumor, uma coisa mais séria, que você às vezes tem que fazer uma cirurgia e retirar. A gente tem um depoimento aqui. Vamos lá. Vamos assistir. Eu descobri que eu era epilética aos 28 anos, né, em 2019, depois que eu tive 2 crises convulsivas em menos de 24 horas, e eu fui levada para o hospital em caráter de emergência e internada na UTI. Então, depois de uma varredura de exames, eu saí de lá com o diagnóstico de epilepsia, e até eu acertar a dose da medicação, que hoje tem um anticonvulsivante e um ansiolítico, foram 3 convulsões, com resultados de 2 lesões no ombro, pontos na cabeça e muitos outros roxos. E nesse processo todo, desde então, eu vejo a epilepsia como uma coisa muito benéfica. No meu caso, porque eu escolho trazer, tipo, o que eu posso fazer para melhorar. Então, se você perceber alguma coisa, se você sentir, se você ver alguém, é preciso entender como você atua com uma pessoa que está tendo uma crise, que tipos de tratamento existem atualmente, se você pesquisar médicos diferentes. E hoje, como mãe, eu vejo que isso só me ajudou a me preparar para esse papel de maternidade. Por quê? Porque eu vejo que a gente vai ter desafios para enfrentar. Porém, nada pode passar sem a comunicação, sem informação, porque a gente precisa de informação para fazer as coisas melhorarem. Então eu acho que hoje a epilepsia atua na minha vida nesse sentido, para eu poder ajudar outras pessoas, para eu poder ouvir outras histórias e entender que é uma condição, assim como uma diabetes, uma hipertensão, e que me faz melhorar a minha qualidade de vida e principalmente a minha saúde mental. Que bonito isso, né? Quando a gente tem conhecimento, né, doutor? Perfeito. A gente também deixa de ter preconceito, porque eu Com acho certeza. que quando acontece o diagnóstico, a pessoa também tem um certo preconceito, não tem, doutor? É difícil. Eu brinco com meus pacientes assim, que eu sou bonzinho, mas às vezes dou um chacoalhão, né? Quando você descobre doença, você tem que ser que nem ela, racional. Aconteceu por quê? Porque a gente é ser biológico, vai acontecer comigo, com todo mundo vai acontecer. Aí quando você descobre, você racionaliza e vê o que é que muda a minha vida, como é que ela fez, né? O que é essa doença? E quando você começa a se informar, você pensa assim, 2% da população tem. Então eu não sou mais especial que ninguém, vai acontecer comigo. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser ela como acabou de ter filho, né? É sempre difícil. Mas se você leva para essa parte do racional, você, óbvio que vai sofrer como todo mundo, mas você vê, do ponto de vista objetivo, o que é que eu vou mudar na minha vida, né? E ela ainda focou nisso, de ajudar também, isso é bem interessante. Que legal. E aí, como é que a gente faz o tratamento, doutor, para ter essa vida, vamos dizer, normal? Perfeito, né? Para vocês terem ideia, mais de 90% das pessoas vão tomar o remédio e vai seguir a vida dela normal. Então, é uma doença que, se bem tratada, ela não vai ter limitação. Aí tem aqueles 10% que às vezes vai precisar de múltiplas medicações ou até cirurgia. Tem cirurgia que você identifica de onde está vindo esse foco, é mais complexo, não é tão simples, sem exames específicos, e aí você faz uma cirurgia para retirada. Lembrando, mesmo fazendo a retirada desse local que tem uma cicatriz, que está gerando foco, nem sempre para de tomar o remédio, porque a própria cirurgia é uma agressão, mas geralmente consegue controlar melhor esses pacientes. Então, tem indicações bem precisas, que vão desde remédio, na grande maioria das vezes, um remédio único, você vai seguir sua vida normal. Além disso, tem um preconceito muito grande com remédio, porque antigamente até termos pejorativos que diziam, fulano é gardenal, ligava a pessoa ao nome do remédio, por ela ser mais lentificada, né? Hoje, a gente aprendeu mais doses de remédio, tem remédio muito mais modernos, os efeitos colaterais são mínimos. É como ela falou, você viu que ela fala, vida normal. Então, o médico vai ver qual remédio você usa e aí consegue controlar. Interessante. E é legal a gente fazer alguma coisa em conjunto, doutor? Por exemplo, ou terapias, ou coisas, sei lá, um pilates, um yoga, alguma coisa assim, para também manter a mente um pouco mais tranquila? Qualquer doença é um baque muito forte, né? A gente não está preparado para isso, ainda mais no caso dela, que você é jovem, né? E uma mãe, quando tem um filho também, aquilo choca, que ela fica, como é que vai ser com meu filho e tal. Então, essa parte é muito boa e justamente como a pessoa vai encarar aquilo ao redor, né? Como é que ela vai lidar. Tem muito paciente, eu tenho pacientes com muito trauma que tiveram no trabalho.
Então, ninguém sabia, de repente, no meio do trabalho, ela teve. Foi um transtorno no trabalho, aí ela volta pro trabalho, fica ansiosa, acha que tá todo mundo olhando. E teve um paciente que falou uma frase que eu achei marcante. Ele falou, Júlio, eu passei minha vida toda sem confiar nos outros. E aí, né, todo mundo é assim, né, meio desconfiado, né? Agora eu passei a não confiar em mim mesmo. Porque quando você teve crise, ela falou, eu não sei quando é que vai ter a crise. Mas eu falo, é difícil nisso, mas depois você consegue controlar e a pessoa vai seguir a vida dela normal. Mas essa fase é difícil, né? É desafiadora, né, doutor? Com certeza. E o tratamento, remédio pro resto da vida? Geralmente precisa de um uso por longo prazo. Mas tem paciente que tem por outras causas, a gente trata essas causas e ele melhora. Que interessante. Gente, muito bom. Doutor, muito obrigada, Obrigado. viu? Sempre por vir aqui explicar tudo pra gente tão bem. Você de casa aproveita para seguir o doutor também, para ligar. O WhatsApp é o 11 99503 8838 e o YouTube é youtube.com/neurocirurgia.br. Doutor, sempre tem vários vídeos lá falando de vários temas, viu? A gente podia falar mais uma vez do Torre, sabia? É bem interessante. E a gente estão falando tanto do cantor, né, agora, que tá desistindo da carreira, enfim, eu acho que seria uma forma legal pra gente falar, doutor. Vamos falar? Com certeza. E envolve saúde mental, né? Com tanta violência, tá vendo aqui nos bastidores, né? Das crianças, né? E é uma coisa que não é falada. Não tem psicopedagogo na maioria das escolas públicas aqui de São Paulo. Verdade. E do resto do Brasil também a gente vê. E é algo no cérebro também. Boa. A gente faz uma pauta casada, até se o senhor quiser. Vamos Boa. lá. Obrigada, doutor. Obrigado. Seja sempre bem-vindo.